não procure protocolos, porque não existe protocolo de atendimento. Então, todos esses passos aqui, os 8 passos, te mostrando o que fazer, por onde começar, como aplicar, não tem erro. No programa, no nosso terceiro episódio, nós vamos falar sobre as lesões do LCA. Então, como tratar esses pacientes com segurança? O que olhar, o que analisar nesses pacientes? Como ter certeza que você resolve o problema desse paciente? Sejam todos bem-vindos a mais um programa aqui do Diploma em Ação. E que programa é esse, Rayane? Bom, o Diploma em Ação, ele tem como objetivo preparar você, fisioterapeuta que já se formou ou que está aí prestes a se formar, a se tornar uma físio segura, pronta para poder iniciar os seus atendimentos e aí sim se tornar uma referência. Então, aqui no programa você vai aprender como se tornar referência começando do zero. E hoje, no nosso programa, no nosso terceiro episódio, nós vamos falar sobre as lesões do LCA. Então, como tratar esses pacientes com segurança? O que olhar, o que analisar nesses pacientes? Será que nós conseguimos resolver o problema de todo paciente? Ou não? Como ter certeza que você resolve o problema desse paciente? Como ter certeza que esse paciente realmente precisa de uma cirurgia? Então, no programa hoje, você vai conhecer, você vai adquirir conhecimentos necessários, tudo que você precisa olhar no seu paciente, esse passo a passo, para você ir lá atender ele com total confiança, com total segurança. Bom, para quem não me conhece, eu sou Rayane Marques, fisioterapeuta, especialista em avaliações, especialista em traumato-ortopedia, mestre em ciências da reabilitação e desempenho físico funcional, e há 9 anos eu venho reabilitando, entregando a vontade de viver para os pacientes. E além disso, além dos meus atendimentos, hoje eu também tenho como missão ajudar fisioterapeutas a se tornarem referências, começando do zero. Aquela físio que nunca atendeu, nunca colocou seu diploma em ação. Eu vou te ensinar, eu tenho como missão hoje, propósito de vida, fazer essas físios colocarem o seu diploma em ação de verdade. Bom, então bora para o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Antes da gente entrar aqui no conteúdo, já prepara aí a sua caneta, papel, porque você vai anotar bastante sacadas aqui. Eu tenho certeza que você vai sair dessa aula com um passo a passo prático para você já começar a se sentir mais preparada e a usar esse guia, esse passo a passo com o seu paciente, se chegar algum paciente para você com lesão do LCA. Mas antes, bora lá ajudar o canal, curte esse vídeo, compartilha ele com alguma físio que você conhece, que formou com você e que está aí também no mesmo barco, se sentindo insegura, despreparada, com medo. Manda para ela esse vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Então, bora fazer a sua inscrição, ativar aqui as notificações toda terça e quinta, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Então, bora! Chega de delongas, vamos ao que importa. Então, como ter segurança para fechar um diagnóstico fisioterapêutico assertivo nesses pacientes e sim, poder confirmar ou negar o tratamento para esses pacientes. Como ter toda essa segurança, toda essa certeza, é o que eu vou te ensinar no nosso vídeo de hoje. Beleza? Então, bora lá. A lesão do LCA, a lesão do nosso ligamento cruzado anterior é muito comum em atletas, é muito comum nesses amadores do futebol, né? Joga só uma vez por semana, acha que é atleta, leva ali uma queda, um carrinho e já lesiona. Então, é muito comum, mas também não fica para trás. As vovozinhas, os vovozinhos, nossos idosos não ficam para trás, porque eles também costumam lesionar a meia-idade, então não tem uma regra. Pode ser numa pancada, né, numa queda, mas também pode ser através de um movimento repetitivo ou pode ser através de várias compensações, lesões ao longo do ano que vão enfraquecendo e vão deixando essa estrutura cada vez mais frágil, a ponto dela ficar frouxa ou lesionar ou ter uma lesão por completo, né, uma ruptura total ou parcial.
Então é muito comum. E quando a gente fala de lesões do LCA, também é muito comum ter lesões de outras estruturas. Então, ao paciente lesionar o LCA, normalmente vai de presente para ele lesões de outras estruturas ali no joelho, como, por exemplo, o menisco medial. Também nós podemos lesionar junto o ligamento colateral medial. Então, isso pode acontecer e aí é importante a gente saber identificar, além de, sem exame de imagens, sem a gente olhar nenhum exame de imagens, é possível você descobrir quais estruturas nesse paciente foram lesionadas, tá? Através de uma boa identificação, de uma boa análise durante a nossa avaliação. É por isso que é importante a gente saber avaliar quais estruturas foram lesionadas no nosso paciente e não ficar só dependendo dos exames de imagens, porque às vezes o paciente sofreu ali só uma queda, só ali um lance, né, mal dado durante algum joguinho do futebol ali, e ele não procurou um médico, ele foi direto até você. Então, você tem capacidade para isso? Sim, tem. Nós temos, nós fisioterapeutas temos, por isso que nós somos profissionais de primeiro contato. Lembra? O paciente não precisa passar em médico antes de vir na gente. Eles podem vir até nós primeiro, antes de procurar qualquer outro profissional. Então, é por isso que nós temos, né, que defender isso, levantar essa bandeira de que nós somos profissionais de primeiro contato e saber o que fazer, se a gente já é o primeiro contato. Então, a gente tem que ter isso nessa carta na manga, de saber identificar o que o paciente tem sem precisar dos exames de imagens, porque ainda tá engatinhando aí aceitarem os nossos pedidos, né? Nós podemos fazer pedidos de exames de imagens e os laboratórios, as clínicas, né, aceitarem. Então ainda estamos engatinhando, se Deus quiser a gente vai ganhar essa luta aqui também. Mas nem todo laboratório, nem todo plano de saúde aceita os nossos pedidos. Enfim, temos que saber identificar, beleza? E qual é o objetivo, né, do ligamento cruzado anterior? Ele não deixa aqui, ó, ele proíbe, inibe com que a tíbia, ele não deixa a tíbia fazer o quê? Deslizar anteriormente. Então, ele não permite quando a gente está fazendo uma marcha, quando a gente está andando, caminhando, correndo, ou simplesmente ficar em pé. Ele não permite com que a tíbia deslize anteriormente. É um objetivo importantíssimo. E aí, quando o paciente tem alguma frouxidão ali desse ligamento, os pacientes costumam relatar o quê? Eu sinto que tá tudo bambo aqui dentro. Eu sinto que o meu joelho, ele parece que vai sair do lugar. Parece que ele vai falsear, eu vou andar e parece que ele vai falhar. Esse é um dos sintomas dos pacientes com lesão do LCA. Mas esse sintoma também está presente nas lesões de meniscos, tá? Então, o que vai diferenciar aqui um pouco nas lesões de menisco, o paciente costuma inchar muito, ter um edema muito grande nesse joelho. Já na lesão do LCA, ele não tem tanto edema assim. Vai ter a presença, vai inchar, principalmente ali pós a lesão, pós, né, o acontecimento que gerou essa lesão, vai ficar edemaciado, mas no menisco, nas lesões meniscais, ele já tende a ficar sempre muito, muito, muito inchado. E aquele inchaço incomoda, lateja, tá? Então é um dos pontos aí que nós vamos diferenciar. Mas também tem outras estratégias para isso. Outras técnicas que eu vou contar aqui já para vocês. Como você vai diferenciar e saber se realmente esse paciente apresenta lesão de menisco ou só a lesão do ligamento, do LCA, ou se teve aí de brinde o LCM, né? O ligamento colateral medial. Então, tudo na nossa análise nós vamos conseguir identificar isso. Nesse vídeo eu vou te ensinar a raciocinar, a pensar, a elaborar planos de tratamentos de forma segura e individualizada. Por que eu tô falando isso? Por que eu estou frisando isso aqui? Porque não existe protocolos de tratamento. Então eu não vou te ensinar, eu não vou falar para você assim: faça na primeira semana alongamentos dos isquios tibiais
mais elevação de perna, mais mobilização, mais... Não. Eu não vou te falar, daqui 2 semanas você vai iniciar com os exercícios. Não, porque isso é protocolo. Protocolos de tratamento não funcionam. Você pode até dar sorte de colocar, né, pegar um protocolo e executar no seu paciente e ele melhorar. Mas as chances dele não melhorar é de 90%, porque as causas da dor, as causas das lesões aqui do LCA da Angelina vai ser diferente das causas da lesão do LCA da Rayane. Então a gente não trata, não existe, vamos colocar aqui um microfoninho, não existe tratamento protocolado, tratamento fisioterapêutico. Não existe, não venda, não procure protocolos, porque não existe protocolo de atendimento, tá? Se você for atrás de protocolos, você vai só seguir o que as pessoas vão falar. E aqui eu não quero te ensinar isso não, eu não quero falar faça XYZ, não. Eu quero que você saia desse vídeo raciocinando e sabendo exatamente o que você precisa olhar no seu paciente e chegar no final desse olhar, dessa análise, você falar assim, pronto, eu sei qual vai ser o tratamento para esse paciente. O tratamento para Angelina, o tratamento para o Sr. José, o tratamento para Dona Maria, vão ser todos diferentes, individualizados. E por que isso? Quando você faz um tratamento individualizado, um tratamento focado no que o seu paciente precisa, os resultados são muito mais rápidos. Porque você vai em cima de todas as compensações, de todas as alterações que esse paciente apresenta. Você vem corrigindo isso tudo. E não simplesmente entrega o que funciona para a maioria. Não. Eu vou fazer aqui um tratamento mais ou menos aqui, o que eu aprendi para poder aliviar a dor. Então, eu vou atender esse paciente e aí eu vou fazer o quê? Técnicas globais que funcionam para todo mundo, como, por exemplo, alongamento, que a gente faz com qualquer paciente, mas não tem um raciocínio por trás. Por que eu estou pedindo um paciente para alongar? Por que eu estou pedindo um paciente para fazer um agachamento? Então, é isso que vai te tornar referência. Não é tempo de formada, não é pós-graduação, não é plaquinhas, títulos. Não é isso que vai te tornar referência no mercado. O que vai te tornar referência no mercado é você entregar resultados. É você saber o porquê você está pedindo o paciente para fazer um agachamento, o porquê que você está pedindo o paciente para fazer um sentar e levantar no sofá, e por que você está pedindo. Não é só assim, é porque eu quero fortalecer o quadríceps dele. Não, não é isso. É assim, eu estou pedindo para o paciente fazer isso porque eu descobri que ele precisa ganhar mobilidade no quadril, porque ele precisa ganhar força, aumentar a força no músculo quadríceps. Esse é o nosso objetivo. Isso é uma fisioterapia que funciona. Isso é uma fisioterapeuta de sucesso. Não se venda por protocolos, porque protocolo parece muito bonito, prático, mas o que a gente tem que ter em mente é o que eu preciso entregar para o meu paciente, o que meu paciente precisa. Eu preciso investigar o que ele precisa. Esse é o pontapé inicial, é a gente saber investigar todas as alterações do nosso paciente, tá? É isso que vai te tornar uma referência, pode ter certeza. Daí, para você se tornar referência, você só precisa de um passo a passo, claro, simples, te mostrando ali por onde começar, o que avaliar, o que tratar nesses pacientes. Então, quando você aprende a raciocinar de forma individualizada, você entrega tratamento individualizado. Então, quando você tem um passo a passo, igual um GPS, vamos fazer uma viagem. Eu sou de Minas, eu vou sair de Minas e vou para São Paulo. Quando eu vou fazer essa viagem e eu tenho um GPS me guiando, qual rua eu entro, o que eu faço, eu vou com muito mais segurança. E aí sim, eu vou chegar no meu destino com muito mais segurança do que se eu fosse por rumo ou só perguntando. Então, isso aqui acontece na nossa prática clínica. Quando você tem esse passo a passo te guiando, falando o que você vai perguntar, o que você vai olhar, o que você vai aplicar, você vai com muito mais segurança e aí sim você não fica perdida, sem saber o que vai fazer, sem saber o que vai analisar, sem saber o que vai aplicar no seu paciente. Então, a gente precisa desse guia, desse passo a passo.
E aí é isso que vai te tornar uma referência, é isso que vai te dar segurança para iniciar os seus atendimentos. Não é tempo de formada, não é uma pós-graduação que vai te entregar isso, não é experiência. Ah, eu não tive essa disciplina na faculdade, eu não tive estágio na faculdade sobre isso, por isso que eu me sinto travada, por isso que eu nunca vou conseguir atender. Não, tira isso da sua cabeça. Isso aí é algo que está te travando no momento, mas se você tiver esse passo a passo, você vai conseguir destravar. Então, não é prática, não é estágio, não é faculdade, não é isso que vai te dar essa segurança, tá? Com esse passo a passo, você vai conseguir. E para te provar isso que eu estou falando, olha só essa fisioterapeuta aqui. Dá só uma olhadinha na Kélvia, só para poder provar o que eu estou te falando aqui. Eu me formei, fiz os estágios só em dermatofuncional, porque me formei na época da pandemia, né? E aí foi o que foi liberado pra gente. Eu queria me formar logo, porque já estava esperando há muito tempo e parando o estágio por conta da pandemia. Eu queria realmente reabilitar, saber como reabilitar. Mas tinha muito medo, porque eu não sabia como fazer uma avaliação. Eu me perguntava, meu Deus, quando o paciente chegar na minha frente, o que eu vou perguntar? Como que vai ser? O que eu vou avaliar? 3 meses atrás, né? 4 meses, foi em junho que eu fiz a jornada. Eu totalmente segura, eu não tinha segurança nenhuma para atender nenhum paciente. Eu achava que eu nunca ia atuar na traumato. Nunca. Cardio, então, eu falava, Deus me livre, não vou atuar. E hoje em dia eu ser completamente segura do que eu estou fazendo, saber o que eu estou fazendo, fazendo as perguntas corretas, pegando o máximo de informação, que isso é muito bom para a gente, e montar o plano de tratamento correto para eles. A segurança é tanta que você pega qualquer tipo de paciente. Hoje em dia eu tenho paciente de cardio, de respiratória, de traumato, neurológico. Bom, agora bora lá. Então, o que fazer nesse paciente com lesão do LCA? Então, imagina que essa paciente aqui, ela lesionou o LCA jogando bola. Imagina aí que é o menino Ney. O menino Ney já lesionou o LCA várias vezes, né? E aí, por onde começar nele? Será que a lesão dele é parcial, total? Será que ele lesionou outras estruturas? Será que o tratamento conservador vai ser capaz de resolver o problema dele? O que a gente deve olhar? O que a gente deve analisar? Quais estruturas? Então, bora lá, que agora eu vou te falar, vou te dar um passo a passo aqui para você ter em mãos resposta para todas essas dúvidas que eu acabei de falar. Então, prepara aí o papel, a caneta para você já anotar aqui, que eu vou passar 8 passos para você já ter segurança para iniciar os atendimentos, para poder atender um paciente com lesão do LCA. Bora! Primeiro passo, o que você vai fazer? Você vai fazer perguntas estratégicas, mas uma delas, essas perguntas estratégicas vão guiar todo o seu raciocínio, vão levantar as hipóteses do que possa ser a causa da dor do seu paciente, mas uma delas que assim é importantíssima é perguntar para o paciente quando foi a primeira vez que ele sentiu essa dor ou que ele já sofreu essa lesão. Essa é a primeira pergunta. Se ele já teve essa lesão antes, se já aconteceu isso antes, ou se é a primeira vez. E por que a gente faz esse tipo de perguntas? Qual é a importância desse tipo de pergunta? Porque pode ser que esse paciente já tenha lesionado esse tendão, esse ligamento, há anos atrás. E já não é a primeira vez. Então, ele pode já ter lesionado, por exemplo, numa entorse aí de tornozelo. Ah, ele foi caminhar, foi subir no ônibus e caiu e sofreu uma entorse aqui do tornozelo e com isso ele sentiu o joelho também. E nessa conversa ele te conta que ele não fez tratamento para nada, nem procurou um médico, nem fez raio-x, não fez nada. Mas essa informação é importantíssima para você aqui, agora, nessa nova lesão dele jogando bola, por exemplo. Por quê? Porque se ele te contou que ele já sofreu uma lesão lá do tornozelo, uma entorse, e que essa entorse ele também sentiu lá no joelho, quer dizer o quê? Que ele tem uma lesão antiga nesse tornozelo, que não foi tratada,
e que essa lesão também já gerou uma microlesão nesse joelho. Então pode ter várias estruturas lesionadas até hoje, e não só agora o LCA que ele chegou para nós. E aí, o que está por trás também disso aqui? Que você precisa avaliar todo esse tornozelo e provavelmente aqui vai ter que tratar estruturas nesse tornozelo, estruturas antigas, lesões antigas, porque senão você não vai conseguir ter um tratamento 100% eficaz nesse joelho agora. Então, é importantíssimo a gente ter um banco de perguntas, você saber quais perguntas você vai fazer e com essa pegada que eu te falei aqui, ou seja, você analisar essas perguntas, ter um objetivo em cada pergunta e não simplesmente perguntar assim, como tudo começou, e aí o paciente te contar, tava jogando bola e lesionei, pronto, vai ficar só isso. Não, é importante a gente buscar as causas lá, ó, do passado. O que aconteceu? Teve alguma causa passada aí que você já lesionou? Então isso aqui já é um alerta que você precisa acender aí quando você for começar o seu bate-papo. Esse é o primeiro passo. A gente não pode pular essa anamnese, a gente não pode achar que a anamnese é só um bate-papo para descobrir o que aconteceu, qual movimento dói, piora e só bater um papinho ali. Não, ela é muito importante e ela deve ser feita de forma correta, com perguntas estratégicas, com perguntas com objetivo e não perdidas, aleatórias, tá? Segundo passo para isso, você vai analisar o tipo de lesão. Será que esse paciente ele teve uma lesão parcial do LCA ou uma lesão completa? E como fazer isso, Rayane? Através dessa análise detalhada de toda a articulação do joelho. Aplicar testes ortopédicos atualizados, testes específicos para isso. Então, como por exemplo, o teste de gaveta anterior, né? O teste de gaveta anterior, você vai avaliar o que? A integridade do LCA. Então, através do teste, você consegue identificar se foi uma lesão total, uma lesão parcial, pela movimentação aqui. Então, quando você faz o teste, se a tíbia ceder muito na sua mão, é porque foi uma lesão total. Se você vê aquele movimento brusco, vou colocar aqui um vídeo. Esse movimento aqui, ó, brusco, tá movimentando bem a tíbia, é porque é uma lesão total. Agora não, tá movimentando só um pouquinho, a gente já chama de lesão parcial do LCA. Mas a gente também tem que avaliar se teve lesão aqui de outras estruturas e só o teste de gaveta anterior eu já fecho o diagnóstico, Rayane, de lesão do LCA? Não, você precisa também aplicar outros testes, né, para poder ir linkando essas informações. Então não é só um teste pronto, bate martelo e acabou. Não, a gente tem, para ter essa segurança no diagnóstico fisioterapêutico, você precisa ter um arsenal de testes comprovados cientificamente. Também não é qualquer teste. Eu sempre gosto de falar isso, porque a gente vê muitos testes aí sendo ensinados e que não tem estudos nenhum, nunca foi feito um estudo por trás desse teste, não tem a comprovação científica de que realmente esse teste ele é validado, você pode usar ele para poder confirmar achados, né, achados músculo-esqueléticos, compensações. Então existem testes que eles não têm essa comprovação, então busquem usar os testes que realmente foram feitos estudos por trás dele e que realmente ele é fidedigno de chegar a algum diagnóstico fisioterapêutico, de chegar a algum diagnóstico musculoesquelético. Beleza? Não use qualquer um. Tá, terceiro passo agora. Vamos analisar se houve lesão de outras estruturas aqui do joelho, como por exemplo, o menisco medial, como por exemplo, o ligamento, né, o LCM, o ligamento colateral medial, analisar a patela, analisar se teve alguma lesão aqui na articulação da patela com o sulco troclear do fêmur. Então a gente vai estar analisando todas essas estruturas. Você precisa analisar para poder ver se é só o LCA? Não. Às vezes também teve uma lesão de menisco.
através também dos testes ortopédicos, através da análise da palpação, a palpação estratégica. Então, também tem a palpação aqui, por exemplo, da pata de ganso. Será que nós temos alguma inflamação nessa pata de ganso? Será que esse paciente está com alguma inflamação aqui do tendão patelar? Então, isso tudo a gente faz através dessa análise de todas essas estruturas. O edema, será que ele está com um edema significativo? Esse edema a gente vai acompanhar, a gente precisa acompanhar se esse edema vai aumentar ou vai diminuir. Como? Através da medição, usando uma fita métrica. Então, isso é tudo que a gente vai analisar agora. É o seu terceiro passo aqui com esse paciente. Quarto passo, o que você vai fazer? Você vai analisar a integridade dos músculos aqui que estão relacionados com a movimentação do joelho. Principalmente aqui, né, o quadríceps, os isquiotibiais, mas a gente também vai analisar o que? Os abdutores, adutores de quadril, os glúteos, vamos analisar aqui tibial, também tibial anterior, vamos analisar os músculos, né, de flexão, extensão de joelho, flexão, extensão de quadril, o plant dorsiflexão. A gente vai ter que analisar todos esses movimentos, todos esses músculos, a integridade desses músculos. Será que esse músculo está realmente forte? Será que ele está fraco? E aí a gente sempre compara o membro lesionado com o membro sadio. Essa é a nossa comparação para saber se aquele músculo ele está com uma fraqueza, se ele está com alguma instabilidade, se ele está fraco, ou se ele sofreu algum estiramento também, porque às vezes nessa lesão ele sofre um estiramento ali muscular. Agora é o momento de você analisar toda a integridade desse músculo e não simplesmente olhar e falar assim, ele não consegue fazer uma extensão de joelho, então ele tem fraqueza do quadríceps. Não, é você saber analisar ali, saber identificar. Ele tá com uma fraqueza? Sim. Qual é a fraqueza dele? Enquanto aqui na CFA eu ensino a fazer avaliações de força muscular através do esfigmomanômetro, o nosso aparelhinho de pressão. Então, no esfigmomanômetro, a gente faz essa medição através de milímetros de mercúrio. Então, por exemplo, o meu paciente está com a fraqueza aqui do quadríceps no membro lesionado de menos 10 milímetros de mercúrio. O que? A diferença. Então, o direito, eu tive aqui uma força de 50 milímetros de mercúrio na extensão aqui de joelho. Já no membro lesionado, eu tive só de 40. Então, quer dizer que ele está fraco. Eu preciso trabalhar o fortalecimento, preciso fortalecer o quadríceps desse paciente. Então, eu vou ter o porquê fortalecer. Porque eu mensurei e vi que realmente ele está fraco. E não simplesmente um achismo. Eu acho que está fraco só porque tem lesão no joelho e ele está fraco. Não, não é isso, tá? Até porque, pensa aqui comigo. O Neymar lesionou lá o LCA dele várias vezes. E em uma das lesões, ele não teve fraqueza de quadríceps. Ele não tinha fraqueza de quadríceps. Até porque ele treina muito, sempre, né, está com toda essa musculatura muito forte. E aí só porque sofreu uma lesão quer dizer que ele vai ter a fraqueza no músculo? Não, não quer dizer isso não. Então a gente precisa saber avaliar, saber identificar se realmente ele tá com essa fraqueza ou não. Bora, quinto passo. Você vai analisar a integridade articular e muscular das articulações adjacentes. Agora chegou a hora. Vamos analisar a articulação, todas as articulações. Vamos analisar toda a parte muscular do tornozelo, do quadril, pelve, vértebras lombares. Isso é o que eu chamo de articulações adjacentes. Então, a gente não pode simplesmente olhar para o meu paciente com um problema no joelho e só querer avaliar o joelho, palpar o joelho e olhar só o joelho.
Não, agora chegou a hora da gente descobrir todas as compensações musculoesqueléticas que esse paciente apresenta. E para isso, a gente analisa essas estruturas adjacentes. Então, a olhar tudo nele, apresenta frouxidão de algum ligamento, apresenta alguma fraqueza de algum músculo, encurtamento muscular. Será que ele apresenta alguma alteração nessas estruturas, nessas articulações adjacentes que estão interligadas, que podem estar conectadas com essa lesão aqui do joelho? Então, a gente precisa analisar, a gente precisa saber identificar todas essas alterações. Sexto passo, com esse paciente, vamos analisar a funcionalidade do paciente em relação ao joelho lesionado. Então, como está o tempo de marcha desse paciente? Ele voltou a fazer descarga de peso nesse membro? Como está o equilíbrio? Esse paciente, existe algum perigo de quedas dentro de casa ou fora? E como fazer isso, Rayane? Como analisar toda essa funcionalidade? Através de escalas específicas de mensuração, para poder fazer essa mensuração. Então, existem escalas para isso, como, por exemplo, o tempo de marcha. Você pode usar o teste de Time Up Go. Então, para poder usar para analisar o equilíbrio, você pode usar a escala de Berg. Então, existem escalas específicas para você analisar toda essa funcionalidade do seu paciente, se existe alguma alteração, se existe algum risco relacionado aí com essa lesão do LCA do seu paciente. E aqui vai uma dica extra para vocês. Essa funcionalidade, a avaliação, a análise dessa funcionalidade também serve para você acompanhar a evolução do seu paciente e não simplesmente ficar aquela evolução de boca. Ah, viu, paciente, você melhorou, você viu? Você não estava aguentando andar, não estava aguentando subir escada? Não. Isso vale, né? O paciente vai perceber, mas é muito pouco. Nós, seres humanos, esquecemos, né? A gente não dá muita importância para as nossas evoluções quando elas não são quantificadas. Então, é muito mais, você vai mostrar muito mais valor do seu trabalho, do seu tratamento para o paciente, quando você mostrar para eles, através de números, o quanto ele evoluiu. Então, tá vendo, paciente, a sua força aqui nesse músculo da coxa era de 40, agora está 60. Olha, nós ganhamos aqui, ó, 20 graus, 20 milímetros de mercúrio de força no músculo da sua coxa. Ou, olha, paciente, o senhor tinha um risco de queda alto aqui. Agora esse risco é mínimo, é baixo. Olha como é que o nosso tratamento está evoluindo, olha como é que o nosso tratamento está sendo bom. Isso também é uma forma de você mostrar para o paciente que o seu tratamento está resolvendo, que você é boa no que você faz. Essa é a forma também da gente se tornar referência. Você mostrar para ele que você gera resultado, provar para ele através de números, e aí sim ele vai ver que realmente o tratamento está sendo bem aplicado, que realmente seu tratamento está fazendo efeito, uma diferença na vida dele, tá? Fica a dica aí. Bom, sétimo passo aqui, vamos linkar. É hora de linkar, juntar as pecinhas do quebra-cabeça. Vamos juntar, linkar todas as informações coletadas até agora. Então, todas as respostas durante a anamnese, as respostas dos testes, as respostas das análises de todas as estruturas. Agora a gente vai juntar isso tudo e fechar o diagnóstico fisioterapêutico desse paciente. E aí, para poder fechar, você vai responder as seguintes perguntas. Quais estruturas estão lesionadas nesse paciente? Quais músculos estão fracos? Existe algum encurtamento muscular? Quais músculos apresentam encurtamento? Quais ligamentos estão frouxos? Então, é hora de você fazer esse balanço aqui, esse balanço final, quando você analisa todas as estruturas. Então, você vai fazer esse resumo e responder essas perguntas aqui. Oitavo e último passo aqui do paciente com lesão do LCA.
Agora é hora de você elaborar um bom plano de tratamento para esse paciente, de forma individualizada. E qual vai ser o plano de tratamento? Qual vai ser os melhores exercícios, as melhores condutas para esse paciente? Vai ser de acordo com todas as alterações que você encontrou durante os 7 passos anteriores. Então é agora é a hora de você buscar ali tudo que você encontrou que está alterado, está fraco, está frouxo. Todas essas alterações você vai precisar tratar, corrigir essas alterações. Então, se ele apresentou, por exemplo, aqui, uma fraqueza do glúteo médio, é hora de você colocar no plano de tratamento dele o quê? Exercícios para fortalecer o glúteo médio. Se você identificou que ele apresenta um encurtamento da banda iliotibial, é hora de você o quê? Elaborar, pensar, separar exercícios para poder alongar toda essa banda iliotibial. Então, o 8º passo é o que tratar. Vai ser específico para o seu paciente. Vai ser de acordo com as alterações que você encontrou. Então, todos esses passos aqui, os 8 passos, eu juntei esses passos e eu elaborei um roteiro específico para joelho, um roteiro da dor específico de joelho. E eu ensino todo esse roteiro aqui, item por item, de forma detalhada, dentro da CFA. E olha, quando você tem todo esse passo a passo, dentro aqui de um roteiro, quando você tem todos esses itens detalhados, te mostrando o que fazer, por onde começar, como aplicar, não tem erro. Você não fica travada, você não fica com medo. Você simplesmente vai com total segurança, igual a Kélvia que eu mostrei aqui para vocês no início do nosso vídeo. A Kélvia, ela não teve essa disciplina na graduação, a Kélvia não teve estágio sobre isso, ela nunca tinha atendido nenhum paciente, ela nem sabia por onde passava um pé, um ombro, um joelho, ela não sabia nada, nem por onde começar. E com esse passo a passo, quando ela colocou em prática todo esse passo a passo, específico para cada tipo de paciente, ela se sentiu 100% segura para poder atender pacientes traumato-ortopédicos, qualquer paciente que chegasse até ela. E hoje a Kélvia, ela é referência em reabilitações lá na cidade dela. Então hoje ela é referência. Hoje a Kélvia tem fila de espera, tem gente querendo atendimento com ela. Por quê? Porque ela conseguiu destravar esse medo através de um passo a passo. E não com pós, como eu disse. Então, o segredo para você ter segurança nos seus atendimentos e se tornar referência está na base, no início, está na avaliação. E não precisa de prática para isso. Basta ter um método, um passo a passo correto. Show! Beleza, gente? Bom, hoje nós falamos do LCA. Aqui no canal tem vídeos falando de outras patologias, como lombalgia, como lesão também do manguito rotador. Então tem vários vídeos e toda terça e quinta às 18 horas sai um vídeo novo, um vídeo fresquinho aqui com alguma disfunção e sempre te ensinando. O objetivo do nosso programa Diploma em Ação é te deixar cada dia mais preparada, pronta, segura, para se tornar referência, para iniciar os seus atendimentos e alcançar referência na sua cidade, na sua região. Então, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, me conta aqui nos comentários, esse vídeo aqui fez sentido para você? Ele te ajudou? Me conta aqui nos comentários qual foi a principal sacada que você teve, que você tirou no vídeo de hoje. E aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e, se possível, se você conhece alguma físio que está passando pelo mesmo problema, já compartilha esse vídeo aqui com ela. Show! Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!